Oi, tudo bom? Tá comum eu fazer vídeo no carro, né? Mas ok. Vem os insights e eu acho muito importante, é os momentos que eu acho que eu tenho que parar e falar o que eu tenho para falar. Hoje eu vim falar para vocês sobre luto. O que é o luto? Muita gente associa o luto à perda de alguém, de um ente querido. Mas não é só sobre isso. O luto compreende todas as perdas que a gente tem na vida. Então pode ser uma pessoa, um relacionamento, um projeto, um lugar, qualquer coisa que eu perco e que me dói, que eu sinto essa perda, se torna um objeto desse luto. E aí vem as grandes discussões, né? As pessoas acham que o luto, ele precisa ter um determinado tempo específico, que cada um determina quanto é para si e para os outros. E ok, a partir dali tem que seguir. E não é assim que funciona, né? Vamos entender primeiro como que funciona o luto dentro da gente. Existem várias fases, não tem uma regra, uma ordem certa, mas sim, na maioria dos casos, todas essas fases elas estão presentes. E que fases são essas? Elas envolvem sentimentos de raiva, de revolta, de culpa, de tristeza, de negação, né? E aí a gente passa por tudo isso até chegar no ponto de aceitação, que é quando eu entendo finalmente que aquele objeto, repetindo, pode ser pessoa, lugar, relacionamento, um projeto, qualquer coisa que você tenha ali, que você tenha perdido, não faz mais parte da minha vida. Ponto. Então, é muito comum. Vamos imaginar um cenário onde uma família perde um dos seus membros e aí um supera mais rápido do que o outro. E aquele que superou começa a implicar com o outro porque supera, passa por cima, esquece, já foi, volta para a vida. Tá demorando demais, ai, já cansei. Infelizmente isso é muito comum, né? A falta de empatia, de entender que o processo do outro ocorre num tempo diferente do meu. Mas aí já é um outro caso, uma outra discussão. O fato é que o tempo de luto não tem um tempo específico, tá? Mas ele varia de pessoa para pessoa. Mas existe ali um tempo em que a pessoa precisa entender que preciso seguir adiante, tô aqui ainda, né? A minha vida não acabou e eu preciso continuar de alguma forma. E aí, através da elaboração, da vivência desse luto, do questionamento, né, do entendimento de quais são os sentimentos envolvidos, quais são os gatilhos para eu voltar naquele momento em que eu tinha aquela pessoa, que eu tinha aquele lugar, ou aquele projeto, ou aquela relação, né? Uma coisa muito interessante é que existe também a questão da esperança, que está atrelada à negação. Então, assim, neste momento eu estou ciente de que eu não tenho mais aquele objeto na minha vida, mas em algum momento eu vou recuperar. Diante da morte, a gente sabe que isso não é possível. Em alguns projetos, eventualmente também não tem mais, perdemos a janela, né? Perdemos aquela chance. Isso não significa que não possamos ter outras chances com outros projetos e em outras situações. Aquele relacionamento, isso é muito comum com relacionamento. Tudo bem, agora a gente não tá junto, mas ele vai voltar. E ela vai ser minha de novo. Só que a pessoa já tá vivendo uma outra situação, uma outra relação, mudou completamente, perdeu até contato. Mas esta pessoa aqui não consegue se desligar disso. E alimenta essa expectativa. Tudo isso precisa ser trabalhado, porque tudo isso te impede de ter uma vida plena
saudável, né? Dentro do que você precisa, do que você tem ali no seu meio. Isso não é legal. Então, a minha dica é, se você ou alguém que você conhece vive esse tipo de situação, não se desprende do objeto que perdeu. Lembrando, mais uma vez, objeto do luto pode ser uma pessoa, um relacionamento, um lugar, um objeto específico, mesmo físico, que a pessoa perdeu. Pode ser um ente querido, pode ser um amor, né? Qualquer coisa que nós perdemos, inclusive de nós mesmos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Eu fui uma pessoa muito ativa, muito, né? Tinha muitos amigos, fazia isso, fazia aquilo, tinha 1000 projetos, estava crescendo, estava evoluindo, estava por algum motivo. Hoje eu não me reconheço mais como essa pessoa. E aí? Aí me dói, porque eu não sou mais aquela pessoa, eu queria ser aquela pessoa. Tem um luto aí. Né? Não vamos nem entrar na questão do porquê você não é mais aquela pessoa. Isso é uma coisa para depois. Neste momento, precisamos entender e elaborar esse luto. Por que eu estou passando por isso? Um outro luto também muito, muito importante que quase ninguém se dá conta e, consequentemente, não dá importância, é o luto da infância. O pré-adolescente está numa fase que ele não é considerado, ele não é adulto, ele não é nem pré-adolescente, mas ele também não é mais criança. E aí ele entra na adolescência e isso se reforça ainda mais porque existe todo um universo de milhões de outras coisas com as quais ele tem que lidar, e a gente não está falando só da questão hormonal, da mudança física, né? Então, aquela criança, ou ex-criança, vamos usar essa expressão, ela começa a ter novos interesses, ela começa a perceber que existem outras coisas no mundo além daquele universo que ela tinha, mas ela é, de alguma forma, limitada, porque ela não cresceu ainda, e ela também é limitada, porque ela já cresceu. Né? É aquela eterna briga. Tu não é mais criança. Tu ainda não é adulto o suficiente para isso. Percebam, tem várias formas de luto. Então é importante a gente observar muito, com muito carinho, com muita empatia, acolher isso e viver isso, porque é a única forma de passar por isso de uma maneira saudável e conseguir seguir adiante de fato. Na aceitação, compreendendo que aquele foi um momento, um objeto que passou pela minha vida, não está mais aqui. E é possível a vida além disso. Eu só preciso descobrir o caminho de volta. E é aí que o teu terapeuta entra, né? Ele te ajuda a entender, a descobrir quais são os gatilhos, por que a tristeza, o porquê de cada situação e como lidar com isso. Ele não vai te dizer como é que você vai fazer isso, mas ele vai te ajudar a entender e você descobrir como é que isso vai acontecer, tá? Então eu sugiro que, se você está passando por isso ou conhece alguém passando por esse momento, busca ajuda. Vale lembrar que lutos não vivenciados, aquele momento que você pega aquela dor, joga para o fundo do baú, porque você tem que seguir a vida. Tem muita gente que não tem oportunidade de viver o luto, né? Uma tragédia, por exemplo. Tá tendo um terremoto, tá tendo uma enchente, tá tendo qualquer tipo de situação. E eu perdi pessoas que eu amo, com quem eu me relaciono, eu perdi a minha casa, eu perdi uma série de possibilidades ali, de coisas, de objetos. Mas eu não tenho nem tempo de lidar com isso, porque eu ainda estou lutando pela minha sobrevivência.
Ou então eu tô focada em ajudar outras pessoas que, né, que a gente pode conseguir ajudar ali, e aí eu não elaboro, eu não vivo esse luto. E depois, quando tudo termina, eu posso eventualmente sentir, e aí é o momento que a gente precisa que ter uma ajuda é muito legal, né? Muito válido, faz uma diferença absurda. Ou então, continuo seguindo a minha vida, vou fingir que isso não aconteceu, porque eu tô aqui ainda, eu tenho que viver, e eu não me permito sentir essa dor, eu não me permito elaborar isso dentro da minha cabeça para seguir de fato adiante. Ok, eu passo 1, 5, 10 anos, alguns meses, isso varia de pessoa para pessoa, às vezes uma vida inteira. Mas em algum momento aquilo que não foi trabalhado vai voltar para ser. E aí é onde eu vou começar a ter os meus sintomas, as minhas questões de comportamento, eventualmente até doenças físicas, né? Se a gente for analisar, existe a psicossomática, que é a somatização do estado emocional que se manifesta no corpo. E sim, para muita gente que nega isso existe, é um fato comprovado, né? A gente pode perceber aí que tem milhões de situações que mostram pra gente as manifestações físicas do nosso emocional. Então, por favor, busque ajuda. E se achar que eu posso te ajudar, é só me chamar. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, acesse o meu site patriciaz.com.br. Não esquece de curtir e se inscrever no canal, tá bom?